Olá, boa noite. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos para a live número 6 do Projeto Meros do Brasil, TED Talks. Hoje a gente é bastante especial, que é a Kátia Ferreira, gerente de projetos ambientais na responsabilidade social da Petrobras. Então, vou chamar ela aqui e a gente retoma a nossa conversa. Obrigada a todas e todos que vêm curtir essa live com a gente hoje. Olá, Kátia. Boa noite, Maíra. Boa noite a todos. Tudo bem? Você nos ouve bem? Ouço bem. Me ouve bem também? Também, tudo certinho. Pessoal, imagem boa. Também, como é que vocês estão aí? Acho que hoje nós estamos num dia de sorte. Hoje nós estamos num dia legal, sem problemas de conexão. Ótimo, isso, excelente. Ok, acho que está tudo bem aqui, de conexão. Então, eu vou passar para a apresentação da Kátia Ferreira. Como eu falei, gerente de projetos ambientais da área de responsabilidade social da Petrobras. O título da nossa conversa hoje, né, Kátia, é Peixe Mero, como investimento socioambiental se reflete na conservação do Senhor das Pedras. Então, a Kátia é formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense, é uma mulher nas ciências exatas, né? Tem pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UERJ, e Gestão Ambiental de Bacias Hidrográficas pela COP, da UFRJ, e formação em Programa sobre Mudanças do Clima pela University of East Anglia. Foi admitida na Petrobras em 2006, então tem um tempo de casa aí, né, Kátia? Para a área ambiental corporativa, foi coordenadora de diversas iniciativas para mitigação das mudanças climáticas, da mudança do clima, né? Representou a Petrobras em diversos fóruns nacionais e internacionais, atuando como vice-presidente do Grupo de Trabalho de Mudança no Clima, da Associação Internacional da Indústria de Petróleo para Questões Ambientais e Sociais. Atualmente é a responsável pela gerência de projetos ambientais do programa Petrobras Socioambiental, que a gente vai conversar hoje, certo? Certíssimo, Maíra. Obrigada pela apresentação. Queria primeiro saudar, né, a todos. Eu estou vendo aí as mensagens que estão nos assistindo, acompanhando, nesse momento que é tão difícil, né, para todos nós, vivendo um momento aí na saúde, um momento aí econômico muito complicado, né, para o mundo, para o país, mas é uma grata felicidade estar aqui conversando com você, Projeto Meros do Brasil, nosso parceiro já há algum tempo, desde 2007, e eu queria primeiro agradecer o convite do projeto e estou à sua disposição para a gente bater um papo bem bacana, descontraído, informal. Obrigada, Kátia. Novamente, obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade, pela equipe toda que nos ajuda por parte da Petrobras, da responsabilidade social e também da comunicação do Projeto Meros, que ajudou a gente a estar aqui hoje, né? Como eu falei, hoje é o dia que a gente está com sorte, está com uma conexão perfeita. Espero que todo mundo aproveite essa conversa, que é muito importante, porque eu acho que traz um monte de curiosidades e dúvidas que o público tem também. A gente tem a chance aqui de colocar para as pessoas. Relembrando, pessoal, como a gente costuma funcionar, a gente faz uma conversa de aproximadamente 40 a 45 minutos, ok, Kátia? Depois a gente abre para perguntas e também para uma pequena despedida no final, né? A gente fala, aí abre para algumas palavras da Kátia, a gente também se despede. Então, eu vou começar, Kátia, com a nossa primeira pergunta aqui, tá? A Petrobras é uma empresa petrolífera e que desempenha atividades potencialmente impactantes no meio ambiente. Kátia, qual é o interesse da empresa em patrocinar projetos ambientais e sociais? Conta pra gente. Ok, boa pergunta.
você bem falou, né, a Petrobras, ela desenvolve as suas atividades no meio ambiente, especialmente no mar, né, dadas as suas operações offshore. E a questão ambiental é de extrema relevância para a Petrobras. É muito importante a gente distinguir que todo cuidado, toda gestão ambiental, isso faz parte da rotina operacional, da rotina até corporativa da empresa, com uma série de ações, de melhorias em processos. Existe toda uma gestão interna. Existe toda uma parte também da Petrobras de atendimento aos requisitos legais, né, as questões de licenciamento ambiental. Então, tem todo esse cuidado e todo um trabalho, tem um time muito grande, muita gente da Petrobras envolvida com essa parte. O investimento socioambiental, a primeira característica que eu acho muito importante a gente pontuar para as pessoas que estão nos assistindo, é um investimento voluntário. É a primeira, vamos dizer assim, característica que a gente tem que destacar. Ou seja, a Petrobras não é obrigada a fazer esse investimento, ela faz pelo compromisso que ela tem com esse meio ambiente onde ela atua e com a sociedade, né? Meio ambiente, sociedade, essas questões estão todas ligadas. A gente fala em sustentabilidade na realidade. Então, esses projetos têm toda essa importância. A gente falando em responsabilidade social, na realidade, a atuação da Petrobras se dá por meio de projetos, mas também por meio de uma série de outras iniciativas. Iniciativas internas, junto à força de trabalho da Petrobras, iniciativas voltadas para as comunidades no entorno das nossas operações, ou seja, diversos públicos de interesse da Petrobras que ela atua de forma responsável. Certo, Kátia. Então, força de trabalho, para quem não sabe, seriam os funcionários da empresa? Certo, os colaboradores da Petrobras. Certo. Exato. Tá. E aí, Kátia, então, como você falou, assim, tem diferenças entre as ações direcionadas para a conservação ou para a recuperação, né, do meio ambiente por parte da Petrobras, é isso? Você pode nos falar quais são as diferenças? Bom, como eu pontuei inicialmente, essas ações do Programa Petrobras Socioambiental, o Programa Petrobras Socioambiental é a iniciativa que ancora todo o investimento socioambiental da Petrobras. A Petrobras investe em programas dessa natureza desde 2004. O Programa Petrobras Socioambiental ele começou mais ou menos, Maíra, em 2013, né? Mais ou menos não, em 2013. E a partir daí foi estruturado um programa de projetos sociais e ambientais com uma maior abrangência, com escopo bem definido, critérios bem definidos, e esse é o programa que ancora esses nossos investimentos. A diferença para as outras ações e atividades é justamente essa, é um investimento de caráter voluntário. É diferente, por exemplo, de toda a parte de licenciamento que segue um ritual também e que tem uma conotação e envolvimento ambiental, mas por outra frente, certo? Sim, é outra frente, é uma obrigação legal, são requisitos legais, são compromissos, TACs, condicionantes, termos de ajuste de conduta, né, são os TACs, as condicionantes, é uma outra característica, é um trabalho também muito importante para a Petrobras. Certo. Kátia, porque a gente geralmente ouve as pessoas, quando elas falam, né, geralmente tem uma confusão muito grande do que é um projeto patrocinado, as pessoas geralmente acham que está linkado ou vinculado a uma condicionante ambiental, e não necessariamente é isso, né? Hoje a gente está falando do investimento voluntário, que é onde o projeto Meros e uma série de projetos que está entrando aí também, né? Sejam bem-vindos, projetos. E parcerias estão relacionadas também, né? Então, acho que é muito importante que o público consiga entender isso, né? Que são iniciativas diferentes. É verdade, e foi importante você tocar nesse ponto, porque são projetos apoiados, desenvolvidos por parceiros, nós carinhosamente chamamos, né, os projetos de parceiros, são organizações do terceiro setor, organizações não governamentais. A maior parte dos projetos em carteira da Petrobras, eles são
escolhidos por meio de seleção pública, a exemplo do Meros, né, que a entrada do Meros na Petrobras em 2007 se deu por uma seleção pública, e é um projeto que vem sendo renovado, dado os bons resultados que vocês apresentam, assim como outros projetos. O Meros, eu acho que é importante também trazer o conhecimento que ele faz parte hoje de uma rede de projetos que é muito importante para a Petrobras, uma rede de mais de 10 anos, que é a Rede Biomar, junto com outros parceiros nossos também de longa data, né? O Projeto Tamar, Baleia Jubarte, Golfinho Rotador, o Coral Vivo e o Albatroz. E agora nós temos o Meros, que ao final do ano passado foi também inserido nessa rede, que é uma rede que tem muita sinergia, trabalha em cooperação, né, Maíra? E promove também uma integração que é muito cara e importante para a Petrobras, cara no sentido de ser importante. Uma integração com universidades, com academia, com centros de pesquisa, é uma verdadeira rede em prol do meio ambiente. Então, a gente considera muito importante. E também é um destaque que a Rede Biomar, ela tem sua coordenação pela Petrobras, pela área de responsabilidade social, e tem a participação também do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, outros convidados. É uma rede bastante interativa. E múltipla, né? Ela está com vários setores da sociedade com essa ideia, né? O Mero chegou agora para somar essa rede que está basicamente, né, distribuída por todo o litoral brasileiro. E a ideia é essa ampla rede de conservação, né, de projetos que conversam entre si, que tem iniciativas muito parecidas e que podem ajudar nessa tarefa enorme que a gente tem da conservação marinha, né? E, Kátia, os programas ambientais, eles não são as únicas iniciativas voluntárias da Petrobras, certo? Você poderia citar quais são os outros programas ou outras iniciativas de patrocínio voluntário? Sim, hoje é importante lembrar que a gente está falando do programa Petrobras Socioambiental e a gente está dando um foco para as questões ambientais. O programa contempla também uma carteira de projetos sociais, isso também é muito importante lembrar. E respondendo diretamente à sua pergunta, eu gostaria de citar, por exemplo, a iniciativa Petrobras Primeira Infância, uma iniciativa bastante importante que também ela está em sinergia com os nossos projetos. A Primeira Infância contempla a faixa etária de 0 a 6 anos. É de grande importância o investimento nessa etapa da vida do ser humano, porque isso mais tarde traz resultados bastante positivos nas questões sociais e econômicas de um país, né? E isso acaba retornando para a sociedade, para a Petrobras. Então, assim, é uma iniciativa muito relevante e os projetos parceiros estão nos apoiando fortemente, dando ênfase à questão da primeira infância. Outra iniciativa que eu também acho importante a gente mencionar é a questão do voluntariado, né? O voluntariado que a Petrobras promove também junto a seus colaboradores, a força de trabalho, diversas iniciativas. Nós tivemos um grande evento no ano passado, o Meros participou, né, que foi o Dia Mundial de Limpeza de Praias, com uma chamada assim, para a força de trabalho Petrobras participar junto com 22 dos nossos projetos. Foi uma ação que ela atingiu 15 estados, mais de 100 quilômetros da costa brasileira e um resultado final de mais de 18 toneladas, né, de lixo, de resíduos que foram retirados das nossas praias. A questão do lixo, do plástico no mar é uma questão assim, muito relevante, mundial, é um problema, né? A gente assim, como cidadão, frequentador, né, do litoral, a gente observa isso. Então, a Petrobras está muito engajada por meio do seu voluntariado em eventos como esse que eu citei. Certo, Kátia. E aí, voltando o foco agora também para o PPSA, como a gente carinhosamente chama, né, que é o Programa Petrobras Socioambiental,
ele tem uma história muito bacana e muito bonita dentro da empresa. E aí você pode falar um pouquinho dele, como ele foi construído e também levantar um pouquinho histórico, porque ele sofreu uma transformação ao longo do tempo, né? A gente falou aqui de projetos ambientais e sociais, e isso acabou, né? Ele acabou se unindo. Até o título, né? O título da nossa palestra foi esse, né? O investimento socioambiental. Você pode traçar um panorama desse programa para a gente, para que o público possa entender como começou essas iniciativas e a dimensão, a amplitude que ela tem até chegar ao que ele é hoje? Sim. Eu falei, na Petrobras, os programas eles começaram a ser estruturados em 2004. Eram programas com temáticas específicas, né, ou só atendendo a temática ambiental, ou a temática social, ou algum outro tema específico. Eram programas também que não tinham uma abrangência, que o programa Petrobras Socioambiental hoje, né, ele tem uma abrangência nacional. Então eram programas que não havia esse link, né, entre eles. E a partir de 2013 é que se constrói de fato esse programa, que ele tem a vertente social e a vertente ambiental estruturado. Hoje, né, eu acho que é importante também dizer como que ele está hoje. A parte social, a gente tem uma linha de atuação em educação, outra linha em desenvolvimento econômico sustentável, que também é uma linha muito importante para um país como o Brasil. E na área ambiental, tem duas linhas de atuação específicas. Uma que a gente chama de oceano, que trata das questões mais especificamente de biodiversidade marinha, né? E outra linha de atuação é a linha de atuação em clima. Lembrando que é muito importante para a Petrobras, como eu mencionei antes, as questões de primeira infância, questões de inovação e as transformações culturais, as transformações no território, as transformações nessas temáticas que eu citei, que o programa vem a trazer para a sociedade, para a Petrobras. Certo, Kátia. E você pode também pontuar como é que é esses procedimentos, você acabou falando também, né? O Mério passou por todo esse ritual, né? Quando pela primeira vez, em 2006, atendeu um edital público, né? Mandou uma proposta, foi selecionado e aí teve seu primeiro contrato de patrocínio. Como é esse ritual e como como são os critérios de seleção, o número de iniciativas patrocinadas? Você pode falar um pouquinho para a gente? Posso sim. Como eu falei, a maior parte dos projetos da carteira da Petrobras são projetos oriundos de seleções públicas. Os nossos projetos, a duração deles, né, do patrocínio da Petrobras é de cerca de 2 a 3 anos. Então, nós temos, de fato, carteiras específicas de projetos que vêm atender alguma demanda, alguma temática daquele momento, sempre com essa composição, né? Eu costumo dizer que isso é um ganha-ganha, né? Sempre olhando o momento social, as questões ambientais relevantes e as questões que também são importantes para a Petrobras, onde ela atua, os temas de relevância para a Petrobras. Como eu citei, na área ambiental, né, offshore, as atividades offshore são muito relevantes, as atividades de exploração e produção. Então, a gente tem uma linha de atuação específica, que é a linha Oceano, para atender essa parte. E as questões climáticas, né? A gente tem a linha de atuação em clima, que vem ao encontro de uma temática bastante relevante, que é uma transição para uma matriz de baixo carbono, e a Petrobras voluntariamente e adicionalmente a tudo que ela já faz em termos de gestão de gases de efeito estufa, ela vem também com mais uma linha de atuação. Nós acabamos de ter uma seleção pública, né, que foi concluída no final do ano de 2018, novos projetos entrando na carteira. Eu já vi que tem alguns que estão aí nos assistindo, né? Não tive contato ainda com todos, a gente está num processo ainda de contratação desses projetos, finalizando, né? Isso se deu aí ao longo do tempo. E é isso, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Sim, e esse processo ele é muito importante, né, Kátia? Porque quando a gente vê o Meros, ele tem 18 anos de história.
Então, quando a gente vê a trajetória do Projeto Meros ao longo desse tempo, a gente tem um marco, né? Um marco muito claro, que é a entrada dele para o programa Petrobras ambiental na época, né? E ele proporcionou uma transformação no projeto, né? Em todos os sentidos. Eu acho Posso que, te interromper um claro, minutinho só para lembrar de algo muito bacana, que em claro. 2017, de 2017 para 2018, nós tivemos uma votação dentro da Petrobras, eu não sei se você deve lembrar disso, Maíra, e era um campo novo, né, um campo do pré-sal, e a gente queria nomear, né, dar um nome a esse campo. E houve uma votação dentro da Petrobras, os empregados tinham 3 nomes, né, para escolher, e o projeto, na época, né, a gente ficou assim, bem empolgado, porque o projeto já vinha trabalhando conosco, e esse campo ele foi denominado Campo de Mero, né? Então isso daí é uma lembrança também que a gente tem interessante. Mas fala um pouco mais, Maíra, sobre essa história, né, de vocês conosco. Eu acho que é importante, acho que as pessoas que estão nos assistindo também querem entender como foi essa trajetória, você falar um pouquinho, né? É, foi muito bom você trazer essa lembrança, porque foi no momento que a gente começava o nosso terceiro contrato. Então, é muito diferente hoje, ainda é muito diferente hoje a gente falar de conservação quando a gente fala de uma espécie de mamífero ou de outras espécies que não são necessariamente consideradas como recurso pesqueiro. Isso a gente sempre fala, né, no nosso discurso, porque geralmente se olha para o peixe pensando no seu prato. E nós somos o projeto que tem a primeira espécie de peixe, né, que foi protegida integralmente no Brasil por uma moratória lá em 2002. O Meros, ele começou em Santa Catarina, foi uma iniciativa que começou lá em Santa Catarina em 2002, e aí o desafio de conservação do mero, porque ele ocorre na costa inteira, né, Kátia, praticamente na costa inteira, do norte até Santa Catarina, ele é imenso. E aí, o professor Maurício Oshin, que foi idealizador do projeto, com contatos com outros pesquisadores, que a gente já recebeu aqui também, professora Beatriz Padovani, enfim, e outros parceiros, começou a estabelecer uma rede de pesquisa. Mas estudar, proteger, preservar, conservar, pesquisar necessita de mais ferramentas além da vontade, né? Então, em 2006, surgiu essa oportunidade de submeter o projeto a esse edital público e o projeto foi contemplado. Daí, o projeto já estava em 4, a primeira proposta foi que o Meros estivesse em 4 estados, né? Então, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco e Bahia. E aí começou, acho que é o primeiro ponto, que é o desenvolvimento da rede Meros do Brasil. Hoje, essa rede tem 88 parceiros. A gente acabou de fechar esse número, né? Então, é um projeto feito a muitas mãos. Eu gosto de dizer que é um projeto feito a muitos corações também. E essas parcerias, elas vão sempre, são dinâmicas, né? Elas são pautadas nos lugares. O projeto hoje ele é desenvolvido pelo Instituto Meros do Brasil. O Instituto Meros do Brasil realiza o projeto Meros do Brasil com mais 9 instituições que estão espalhadas ao longo da costa brasileira. São instituições de ensino, pesquisa e cultura, né, renomadas, com trabalhos, com metodologias certificadas e que nos ajudam a entender esse panorama da conservação do mero, mas não só do mero, dos ambientes marinhos e costeiros também. Então, essa expansão da área só foi possível por causa do aporte de recursos, do apoio que a gente tem, do suporte por conta do patrocínio da Petrobras. Então, esse foi o primeiro ponto. E aí, numa segunda edição, né, não contente com as 4, a gente expandiu para 6, né, 6 pontos focais. Então, a gente foi subindo, a rede foi crescendo, foi se estabelecendo. E aí, hoje, nós estamos, né, no nosso terceiro contrato de patrocínio com 9 estados. A gente estabeleceu uma rede de 9 estados. Nós temos mais de 50 colaboradores, as 88 parcerias que eu falei, e 150 mil pessoas atingidas em atividades diretas. Então, comunicar a conservação marinha, mas não só a conservação marinha, a conservação do mero, ela é fundamental.
tendo em vista a necessidade de alguém que engaje, suporte e apoie, porque a gente não caminha sozinho também. A gente acaba se reforçando com os outros projetos, que são projetos que conversam muito com a gente, porque todos eles têm, apesar de terem bandeiras que são um pouco diversas, alguém cuida da tartaruga, alguém cuida do bodião, alguém cuida do caranguejo, do mangue, dos corais, das aves, né, dos albatrozes, das jubartes, enfim. A gente tem N espécies que a gente tem como espécie bandeira, nós somos todos uma força que trabalha junto, que caminha junto e que aprende junto também. E, além disso, Kátia, falar do Projeto Berus, eu vou falando o dia inteiro aqui também, né? Se você me deixar, eu vou falar um montão, né? Tem muita coisa, né? E essa sinergia com os outros projetos, ela é maravilhosa, ela é fantástica. O Pedro Belga do projeto Lucia tá rindo aí. Mas assim, a gente ganha parceiros. A gente ganha parceiros para a vida. Né? A entrada do projeto no Biomar foi isso. A gente trabalhou duro 10 anos, porque a gente queria poder estar no Biomar, a gente queria merecer estar no Biomar e que pudesse levar o Mero como uma bandeira também, né, para a conservação marinha. E a gente está lá, a gente agora tem a oportunidade de trabalhar junto com os melhores projetos, dos melhores projetos de conservação, né, que estão há mais tempo estabelecidos no país e que um dia, Kátia, foram a nossa inspiração também. Quando a gente era um projeto ainda pequenininho se desenvolvendo, né, com todas as dificuldades que o projeto de conservação ele sente numa realidade que não é só brasileira, né? Porque os negócios voltados para o meio ambiente, eles ainda são muito recentes. O meio ambiente, né, o trabalho voltado para a conservação, isso ainda é muito recente. Exato, né? Ainda é muito, muito recente, né? O projeto Albatroz está dizendo que a gente interage igual os bichos nos oceanos. Exatamente, então a gente só está fazendo esse link, né? E aí, de comparação, Kátia, lá do início para onde o projeto está agora, né? São quase 2 décadas de trabalho e de caminho, é a inserção que o projeto tem através dessas parcerias, mas que é público-privada, que é governamental também, porque a gente conversa muito com as instâncias governamentais. Listas de espécie ameaçada, a gente já trouxe né, algumas pessoas para conversar aqui com a gente a respeito disso. E outra coisa é a profissionalização do trabalho, porque né, nós somos da academia e a gente sabe muito bem fazer pesquisa. E quando a gente vê um projeto, né, na mão, quando a gente está com um recurso para desenvolver, e aí a gente vê que os procedimentos, né, no caso, né, o programa Petrobras Socioambiental, os procedimentos do programa são de acompanhamento, né, desse projeto, de relatoria, de prestação de contas. Então, são coisas que não necessariamente a gente faz em todo edital ou a gente tem familiaridade. Então, a entrada no programa, ela é um marco também para o projeto, eu acredito que para outros projetos também, porque nos profissionaliza, nos torna bons naquilo que a gente faz e nos faz também ter argumentos para dar respostas à sociedade de que o que a gente está fazendo é muito importante. Hoje nós temos o Instituto Meros do Brasil, nós temos, como eu falei, um processo todo de prestação de contas, então isso reflete em transparência, né? Através da Petrobras, a gente participa né, dessa parceria que que a empresa tem com a Unesco, que chama Conexões Éticas, que ajuda a nos trabalhar compliance, né, governança. Então, a gente tem as ferramentas para se tornar instituições melhores, mais transparentes, mais eficazes, porque nós também empregamos pessoas, né? Nem todo pesquisador no Brasil vai parar na universidade, a gente não tem como fazer isso. Então, a gente oportuniza que esses pesquisadores possam ter trabalho e renda. Então, é uma transformação para sempre. O que o programa Petrobras Socioambiental fez no projeto é um legado que a gente vai ter por toda a vida. A gente tem hoje no nosso grupo, nosso primeiro estagiário, que é o Matheus Freitas, que está na coordenação. Eu mesmo comecei como voluntária. E a gente olha, né, dessas duas pontas, Kátia, a gente quer que esse projeto continue. E a gente sabe da importância desse apoio e de tudo que eu falei aqui agora, porque esse projeto, como vários outros, eles não são para hoje, eles são
para o futuro. Então, a gente tem um legado e a gente quer construir ele de uma forma maravilhosa. E o programa Petrobras Socioambiental permite que a gente possa sonhar desse jeito, sonhar e realizar. Né? Com todas as letras eu posso falar isso. Maíra, muito obrigada. Achei assim, você conseguiu explicar muita coisa e conseguiu trazer assim, né, uma história e uma história bem sucedida e com resultados. E eu acho que eu estava pensando, ouvindo você falar, eu acho que é importante trazer para as pessoas que estão assistindo, muitos aí nossos parceiros, a nossa equipe lá da Petrobras está aí assistindo. Eu acho que a palavra-chave para a gente caminhar, eu sempre falo isso, sabe, nesses momentos de apresentação, de conversa, palavra-chave para várias questões e para a questão, para a temática ambiental, é integração. Então, ao longo da sua fala, desde o princípio, você começou falando muito bem, com muita propriedade da Rede Biomar, né, que a Tatiana está até aí comentando, né, não são só os animais que se integram, tem toda essa integração com as espécies que são trabalhadas, mas essa integração, essa rede forte, já que você falou de rede, de integração, que é o que eu queria puxar agora, eu queria falar que a Petrobras cada vez mais se interessa e fomenta essa iniciativa dos parceiros de formação de redes. Uma outra rede bastante importante que se formou recentemente, com outro conjunto de projetos nosso, é a Redágua, né? O Pedro Belga está aí, outros parceiros assistindo, é a rede Águas da Guanabara, que é uma rede voltada para a área de abrangência da Baía de Guanabara, com projetos também importantes nossos, né? O projeto Sal, o projeto Guapiaçu, Ilhas do Rio, Coral Vivo e o Meros também, né? Então, assim, eu acho que é muito Somos nós importante. puxando as redes, né? Você vê que o movimento Pois é para frente. Eu já vou aproveitar e fazer um jabá que semana que vem tem série de lives, maratona de lives da Redágua. Isso aí. Vamos fazer propaganda, que vai ser muito legal. Então, assim, eu acho que a integração entre os parceiros por meio das redes, cada parceiro com a sua rede de contatos, essa rede de conhecimento, né? Todo conhecimento que esses projetos trazem, né, para a Petrobras, para a sociedade, contribuindo, inclusive, né, para as nossas operações, para vários processos de licenciamento. Então, assim, isso é muito bacana. E é só por meio de integração que a gente consegue ter respostas. Integração de empresas, de sociedade, universidade, poder público. Então, assim, eu acredito muito nesse trabalho, fico muito contente de ouvir isso de vocês, ouvir isso agora você como representante do Projeto Meros do Brasil, porque é a única maneira que a gente tem de avançar. E também eu acabei não falando, para quem não conhece, né, as ações dos projetos ambientais são ações assim, que desde a pesquisa, do conhecimento, que isso é uma base muito forte, são projetos que têm séries históricas, né? Se a gente pega um projeto Tamar, por exemplo, um projeto que tem de existência há 40 anos, né? Projeto Baleia Jubarte, né? Com 23 anos só com a Petrobras, acho que são 30 de existência do projeto, vocês. Então, assim, um conhecimento muito robusto, muito amplo, séries históricas de fato, né, bastante trabalhadas ao longo desse tempo. Outra vertente importante é a questão da educação ambiental, o engajamento junto à sociedade, o engajamento junto desde das crianças, né, da primeira infância, os jovens, os adultos, o trabalho também com comunidades tradicionais, com povos que demandam, que estão ali, né, vivendo as questões ambientais no seu dia a dia, que demandam esse trabalho. Nosso projeto tem esse trabalho com comunidades pesqueiras, né, enfim, tem todo esse trabalho. E uma outra vertente, que é a vertente que eu chamo assim de conservação, de recuperação, que são as ações propriamente ditas, né? Então, assim, é o programa Petrobras Socioambiental com seus parceiros, é um programa bastante completo, que tem essa integração, que abrange as dimensões social, ambiental e econômica, né, por meio desse estímulo à geração de renda, ao conhecimento, a diversas atividades. A questão da sustentabilidade, ela é bem contemplada por meio dessa iniciativa, no meu entendimento e do entendimento dos parceiros e da sociedade. É o retorno que a gente tem, né?
Então eu falo sobre isso com muita empolgação, porque de fato eu estou na Petrobras desde 2006, também ao mesmo tempo que o projeto Meros começou, né, a sua história com a Petrobras. Como você falou, a minha formação é ambiental e eu de fato acredito nesse trabalho. E as pessoas aqui, Kátia, estão todas referenciando muito a questão da integração, né? Então, assim, tem muitas questões que estão relacionadas, estão os projetos, as pessoas que já tiveram, né, envolvidas com os projetos aqui em algum momento. E aí tem uma questão muito importante que eu acho que é um diferencial do programa Petrobras Socioambiental, porque nós começamos essencialmente com um projeto ambiental mesmo, né? De conservação, biologia, ecologia, conservação voltada para o mero. Com o formato do programa, em especial na mudança dele do programa Petrobras Ambiental para o socioambiental, que a gente chama de temas transversais, né? Eles influenciaram diretamente o nosso modo de ver a conservação, o nosso modo de ver a sustentabilidade, de ver o desenvolvimento sustentável. Porque a gente passou a incluir a primeira infância, né? Mas outros temas também, como pessoas com deficiência, inclusão de pessoas com deficiência, uma atenção para gênero, né, igualdade racial. Então, a gente já não consegue dissociar mais o projeto. Populações tradicionais, o Mero já tinha uma história, né, mas ele está sempre envolvido. Então, toda vez que a gente pensa numa ação, que a gente pensa em algo que não seja só, né, a gente não para só na educação ambiental, a gente vai para frente, para a transformação de vida. Então, cada vez mais isso está no discurso das pessoas do projeto. Então, a gente tem pessoas que só trabalhavam com a pesquisa científica e que agora vão para campo para dar uma aula, para fazer palestra, para desenvolver material, para fazer uma oficina, para conversar com pescadores, para receber uma palestra de instrução de como lidar com pessoas com deficiência, porque a gente está adentrando um momento de inclusão. Então, essa transformação, ela não tem volta e é algo muito positivo e algo trazido pelo PPSA. Né? Então, hoje, quando a gente pensa no material de comunicação, a gente não pensa só num público que está nesse extrato, a gente pensa que ela seja assim. Né? A gente tem muita coisa para melhorar ainda, mas a gente está chegando no momento de transformação tão grande de cientistas mais plurais, que fazem conservação também para as pessoas que inserem essas pessoas dentro das ações de conservação. Então, isso é fantástico, é muito lindo e transformador. E a gente tem aprendido a cada dia, né, a cada nova oportunidade. O programa, sem dúvida, foi uma forma de alavancar isso, porque a gente tem públicos, a gente sabe quais são esses públicos, a gente sabe quais são as ações, quantas pessoas nós vamos atingir. Então, é um legado muito bacana que a gente vai construir, né, vai seguir daqui para frente. É muito você falou de legado e também falou de um ponto muito importante, né? Esses projetos, e principalmente esses que já estão há bastante tempo, com o apoio, o patrocínio da Petrobras, eles, ao longo dos anos, eles foram, como você bem citou, né, eles foram se profissionalizando, né, dado todo o acompanhamento que a Petrobras tem, da parte das ações, a parte financeira, e também por meio dessas experiências que a Petrobras também propicia aos seus parceiros, treinamentos, em questões de compliance, de gestão. Então, assim, é muito importante essa profissionalização para que isso permita a sustentabilidade desses projetos também. Então, a Petrobras, ela sente assim que uma boa parte da missão dela, né, foi bem realizada quando ela vê esse crescimento dos projetos dos nossos parceiros e essa possibilidade de conseguir andar bem com as próprias pernas. Né? A gente sabe a importância do patrocínio, compreende isso, mas essa autonomia dos projetos, esse crescimento de vocês, eu acho que isso é um outro legado importantíssimo que a Petrobras deixa para a sociedade, né? Para a ciência, para as questões ambientais, sociais. Eu acho que isso é muito importante. E esse legado, bom, a gente vai adentrar logo a década dos oceanos também, né, Kátia? E a gente está há 10 anos de cumprimento da Agenda 2030. Então, essa preocupação toda, ela também converge para que a gente pense né, nas metas dos Objetivos
do desenvolvimento sustentável, né, os ODS. Então, cada vez mais tem esse esforço dos projetos para se adequar e começar a contribuir com essas iniciativas. Então, essa transformação, ela é real e ela vai acontecendo junta. Então, a gente tem essa força toda, né, que está em todos os níveis, porque está dentro dos projetos, na hierarquia que ele tem, mas também está com essas mãos dadas com todos os outros projetos e as redes que estão se fortalecendo numa transformação socioambiental real. Então, eu acredito muito que a gente vai conseguir atingir, não sei se 100%, mas nós vamos chegar aí, né, em uma transformação positiva nessa próxima década, apesar de tudo que a gente está enfrentando, né? Essas iniciativas são boas e elas são muito poderosas também. Exatamente. Você mencionou a rede também, a gente citou a Rede Biomar, a Redágua. Eu acho que também é uma informação importante. Essas redes, elas se dão muitas vezes por afinidade na temática, né, que é o caso da Rede Biomar, da biodiversidade marinha, e a Redágua já seria um mix, né, de temáticas que se conversam entre si, temáticas ambientais importantes, mas trabalhando fortemente num território. Então, hoje a Petrobras também trabalha nessa questão de redes territoriais, né? Os projetos sociais, eles têm muito essa pegada, essa visão de trabalhar no território, né, e assim, com bastante foco, onde a Petrobras tem suas operações, suas atividades nessas comunidades no entorno das nossas operações, né? Então, essas redes que se formam, elas são muito importantes nesse sentido. Uhum. Kátia, tenho mais duas perguntas para você, antes de abrir para as perguntas dos nossos espectadores, das pessoas que estão nos assistindo hoje. Então, preparem suas perguntas, pessoal. A nossa equipe de comunicação está tomando nota e vai passar para cá. E a gente vai tentar responder a maior quantidade possível delas, e se não for possível, depois, como a gente costuma fazer, tem feito com as outras lives, a Kátia responde e a gente deixa publicado lá em um post no nosso feed no Instagram, ok? Kátia, você citou a questão do Campo de Mero, né? Que para nós, quando aconteceu, foi uma surpresa também. Mas como força de trabalho, ela se envolve com os projetos? Em que momento que ela encontra esses projetos? Maíra, de diversas formas, né? A gente pode citar, por exemplo, eventos internos que acontecem na Petrobras, muitas vezes eventos técnicos, científicos. Ano passado nós tivemos um fórum ambiental promovido pela área de exploração e produção da Baía de Santos. Esse foi um fórum super importante que trouxe diversas áreas da Petrobras, áreas ligadas às questões ambientais, área de exploração e produção, os projetos parceiros, representantes de governo, outras instituições. Então, assim, um momento de troca técnica, científica, bastante relevante, e os projetos apoiados pela Petrobras trazendo esse conhecimento. Muitas vezes eventos internos de educação ambiental, né? A gente promove isso para que, inclusive, os colaboradores da Petrobras tragam suas famílias, sua primeira infância, né? Tivemos uma exposição do projeto SA, né? Do Mangue ao Mar, se eu não me engano, foi esse o nome, o Pedro está aí, também trazendo esse conhecimento, a importância do mangue, né? para as questões ambientais. Então, assim, sob demanda também, a gente tem diversas ações em diversas áreas da Petrobras, e também por meio de visitas, muitas vezes, às atividades do projeto. A gente promove isso, né? Cada vez que o projeto tem um evento, por exemplo, o Projeto Tamar, ele comemorou recentemente, né, além dos 40 anos, 40 milhões de tartarugas devolvidas ao mar. E teve um grande evento também, que foi possível também a participação. Então, assim, eu poderia citar inúmeros exemplos. Você falou, por exemplo, pessoas com deficiência. O Projeto Guapiaçu, eles têm uma trilha na área que foi recuperada, nessa área revegetada, uma trilha totalmente interativa, né, e que ela permite que pessoas com deficiência façam essa trilha, né? Então, assim, foi fantástico, né, a gente levar pessoas da Petrobras e ter esse contato.
e ter esse retorno, né, de tudo que a Petrobras tem feito e consegue realizar por meio dessas parcerias. Então, tem diversas ações, de fato, que a gente consegue engajar a força de trabalho. O evento que eu citei de limpeza, o Dia Mundial de Limpeza de Praias, né, que foi assim um super evento, com 22 projetos. Então, tem diversas ações que a gente consegue, de fato, observação de baleias, né? A gente também com o projeto Baleia Jubarte. Então, tem vários exemplos, sim, desse engajamento. Certo. E, Kátia, como última pergunta, quero fazer uma pergunta que é mais pessoal para você, mas ela está muito conectada com as nossas causas atuais, né? Inclusive da função de todos os projetos, seja em que área que eles estejam atuando, seja com qual espécie. Você tem uma formação e uma atuação muito forte no tema de mudanças climáticas, certo? E aí eu gostaria de te perguntar como você vê a atuação de longo prazo dos projetos no enfrentamento desse que é um dos maiores desafios dos nossos tempos, um dos maiores desafios da humanidade. Vamos abrir um parêntese porque a gente tem Covid aqui, mas a gente não pode esquecer das mudanças climáticas. Verdade. Bom, voltando assim um pouquinho ao início da minha fala, né, a Petrobras ela tem as suas ações de gestão, né, relacionadas às atividades, às operações. Então, ela tem todo um trabalho que a área ambiental da Petrobras ela leva à frente. Um trabalho bastante relevante, né, visando a diminuição das emissões, né, da intensidade das emissões de gases de efeito estufa, por meio de melhorias de processo, ações de eficiência energética, redução de queima de gás, enfim, tem uma série de ações e metas e resultados e toda uma área que cuida dessa gestão. E várias áreas da Petrobras também envolvidas. Eu diria o seguinte, que por meio da área de projetos ambientais e especificamente pela linha de atuação em clima, a gente consegue adicionalmente, também de forma voluntária, trazer mais um incremento, né, a essa ação da Petrobras. E esses projetos são projetos de recuperação, de conservação, né, de áreas. Eles permitem, de fato, essa fixação, sequestro de carbono. Essa seria a resposta climática, né, imediata, mas também toda a parte de educação ambiental, né? Como é importante que esses projetos divulguem essas ações. Eles trabalham com comunidades, a gente tem projetos em vários biomas no Brasil. Então, assim, esse trabalho, essa resposta junto aos públicos que a gente trabalha, isso é bastante relevante, né? Fortalecendo mais uma vez esse compromisso da Petrobras, né? E as questões climáticas realmente demandam esse tipo de trabalho. Agora, é interessante também colocar que não só os projetos da linha clima, os projetos da linha de atuação em oceano, em biodiversidade, também contribuem bastante com a questão da mudança do clima. O projeto Baleia Jubarte, por exemplo, fez um trabalho junto com um grupo de economistas do Fundo Monetário Internacional, Universidade Duke. Isso, graças a essa série histórica, né, que se tem conhecimento que esse projeto tem acerca das baleias, que essas baleias que no passado, né, valiam muito, né, mortas, né, dada a utilização do óleo para energia elétrica, hoje uma baleia vale muito viva, porque o serviço ecossistêmico que ela presta para a questão da fixação de carbono, a parte de ecoturismo, o trabalho que foi feito se chegou a uma estimativa que na costa brasileira, hoje, esse conjunto de baleias que a gente tem é algo em torno de retorno, né, de 83 bilhões de dólares. Então, uma baleia vale milhões de dólares, né? Então, assim, investir em meio ambiente, ou seja, tem todo um retorno econômico para a sociedade também. Essa é o grande lance da sustentabilidade, a gente olhar essas três dimensões, a integração da dimensão social, ambiental e econômica. Como eu falei no início, ganha-ganha, todo mundo sai ganhando com esse tipo de iniciativa. Perfeito, Kátia. E vamos partir para as perguntas agora, então?
Vamos. Tem algumas que já foram respondidas pelas pessoas que estão participando, que estão super ativas, estão super É, eu tô envolvidas. vendo. Muito legal. Então eu vou pensar aqui algumas perguntas. Se a gente não tiver tempo, a gente está quase chegando ao final também. Mas se a gente não tiver tempo de responder, a gente faz aquele esqueminha. Deixa, a Kátia responde, depois a gente deixa as perguntas lá no nosso feed do Instagram. Vamos lá, então. Para o Meros, mas você me ajuda também aqui, Kátia, porque você já falou de várias coisas que eu acho que está relacionada bem com o programa, né? A Guta Seixas pergunta: como o Projeto Meros percebe a transformação nas comunidades? É preciso ter parceria dos pescadores para proteger os meros? Com certeza, Guta. E o projeto, ele começou dessa forma. A primeira percepção de que os meros estavam desaparecendo na costa brasileira, que eu trabalho da década de 90, que a professora Beatriz Padovani, que esteve aqui com a gente na semana passada, desenvolveu, já apontava que em vários lugares do Brasil, na década de 90, os meros estavam desaparecendo. Então, esse padrão se replicou para vários lugares do Brasil. Toda vez que a gente passou a integrar uma parceria, a gente primeiro vai ouvir as pessoas que estão na linha de frente e as pessoas que mais conhecem do ambiente onde vivem, que são as comunidades tradicionais, as comunidades pesqueiras. Então, sim, eles estão muito envolvidos, né? E geralmente a maioria deles eles corroboram com essa sensação de que não só meros, mas outras espécies ainda estão em ameaça. Né? Então, eu lembro de falas assim fantásticas, né? Que você não mata a mãe, porque você sabe que a mãe está cheia de filhotes. Então, assim, tem umas analogias lindas que eles falam, que trazem para a gente entender de uma forma muito certa, que a gente tem que conservar e tem que preservar. E eles são, sim, apoiadores e parceiros. Por exemplo, no Espírito Santo, a gente tem uma pescadora que mora dentro do mangue, né? E que ela é a pessoa que nos ajuda a encontrar os merinhos pequenos. É o lugar no Brasil onde a gente encontra merinhos deste tamanho, deste tamanhinho, 5, 10 centímetros, bichos muito pequenos que depois vão se transformar em animais majestosos, maravilhosos. É como se a gente estivesse falando de um filho, né, Kátia? De É. 2, 3 metros de comprimento. Então, pessoas que estão muito relacionadas com o ambiente onde vivem, aí os manguezais, né, nesse caso, e que são super parceiras do projeto, que trabalham com a gente, estão com a gente, né? O pessoal está aí falando, olha, os pescadores, o Mantas, são a linha de frente dos oceanos. E isso se repete em todos os nossos projetos da linha de biodiversidade marinha, né? O projeto Sá também comentou, Albatroz. É um trabalho, mais uma vez, a palavra-chave é integração, né? De integração. Sem essas comunidades, sem os pescadores, não se avança, né? Uhum. Vamos lá ver as próximas perguntas. Kátia, tem uma pergunta aqui que é do projeto Lontra Eco. Se o programa pensa em realizar uma publicação com todos os projetos que já passaram pelo programa. Não é do meu conhecimento recente, né? Recentemente a gente não conversou sobre isso, pode ser que essa ideia tenha até surgido. A gente tem algumas publicações assim, né, da Rede Biomar mesmo, que abrange todos os projetos, mas eu acho que é uma boa ideia, é uma excelente ideia a gente pensar e talvez até assim, né, um marco, a gente pensar em algum marco, trazendo esse histórico, né, do programa Petrobras Socioambiental. Eu acho que é relevante, é inspirador, né, para outras instituições, é inspirador para a comunidade científica, acadêmica, para todos os defensores das questões aí ambientais. Eu acho que as pessoas que atuam, né, os profissionais que atuam na área ambiental, eu acho que é bem relevante e boa sugestão. Vamos registrar. Uhum. E, Kátia, isso me fez lembrar que vocês também produzem um relatório de sustentabilidade, né? Sim, bem lembrado. A gente está para publicar a versão agora, né, que diz respeito às realizações de 2019, mas a Petrobras, sim, tem suas informações reportadas por meio do relatório de sustentabilidade, e ali é uma fonte assim ampla de informações sobre toda a área de sustentabilidade da Petrobras, não só a área de responsabilidade social,
área de saúde, meio ambiente, segurança, todas as outras áreas, né, que têm realizações nesse tema, nessa temática. É muito interessante a leitura. As pessoas podem ter acesso a esse documento, Kátia? Podem, na página da Petrobras, as edições anteriores estão lá e essa edição mais nova está realmente perto aí, próximo, né, de ser publicada, mas tem sim, pela página da Petrobras. Tá, acho que tem mais uma pergunta relacionada ao relatório. Como os projetos patrocinados entram no relatório de sustentabilidade? Qual modelo que eles usam? Olha, não tem assim um modelo propriamente dito. Como eu falei, o relatório de sustentabilidade, ele sempre diz respeito ao ano anterior. Então, a gente traz informações gerais, mas o foco maior é nas realizações do ano anterior. Por exemplo, o relatório desse ano ele vai trazer todo o ano de 2019. Como a gente já está praticamente em junho, certamente vai cobrir alguma coisa também de realização agora do primeiro semestre de 2020, mas o foco principal é o ano anterior. Então fica a dica para quem quer conhecer um pouquinho das ações, né, realizadas em sustentabilidade pelo programa e outras, que se informe e busque informações nesse documento que está público e disponível, né, Kátia? Certamente, é uma referência bastante importante. Tá, a gente já vai chegando para os nossos minutos finais dessa live. Já? Já acabou? Já, Kátia! Tava tão E aí bom. eu queria aproveitar e agradecer em nome da equipe do Projeto Meros do Brasil, mas em nome também das redes, dos projetos, de todos os parceiros que estão aqui. Eu tenho certeza que eles fazem consonância com a minha voz, né? Pela oportunidade da gente poder mostrar todo esse trabalho que a gente tem, né? A gente batalha muito, né? Todos esses projetos batalham muito e batalham mesmo para que a gente possa ter, não só no futuro, mas hoje, né, uma garantia de um direito humano que é fundamental, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, gratidão por você trazer essas informações, que também são muito importantes para as pessoas que não conhecem muito bem os projetos, não sabem muito bem como funciona o programa, para as pessoas que estão entrando, para as pessoas que já tiveram nesses programas, para que elas se tornem apoiadoras e parceiras de uma iniciativa como essa, que é uma iniciativa exemplar que a gente tem no Brasil, né? Muitas vezes a gente leva tanto tempo falando mal das coisas que a gente tem no nosso país, e essa é uma das riquezas maiores que a gente tem e a gente pôde explorar aqui, né, com essa bagagem enorme de informação e de conhecimento que você trouxe. Então, gratidão por ter participado, por ter dedicado o teu tempo para estar aqui com a gente, né, compartilhar. Lembrar que essa é uma ação do Projeto Meros do Brasil, mas que se soma com diversas outras ações dos projetos parceiros que estão nesse super esforço de realizar lives também, para levar informações técnicas, científicas, de qualidade para a população nesse momento em que está um pouco difícil da gente se encontrar pessoalmente. Então, nosso muito obrigada, Kátia. Obrigada, Maíra. Eu queria também muito, em nome assim da Petrobras, da área de responsabilidade social, né, a nossa gerente executiva lá, Olinta, que semana que vem também está numa live, os projetos estão convidando, né, diversas pessoas lá da Petrobras. Então, assim, é uma iniciativa muito bacana dos projetos, essa. Convidar a Petrobras, vocês têm convidado outros parceiros, né, pesquisadores, como foi o caso da última edição do Mero Talks, né, número 5, foi muito bacana. Em nome também da minha equipe lá, você falou que as equipes trabalham muito, né, Maíra? E a gente, assim, trabalha muito, muito. A minha equipe lá, a gente é muito dedicado, mas muito fã de tudo isso, sabe? Muito parceiro e fã de ver esses resultados. É um trabalho árduo, tá? Acompanhamento de projetos, não é fácil, mas é um trabalho que traz, assim, muita realização profissional e pessoal, porque de fato a gente acredita nesse trabalho. Então, em nome da Petrobras, eu agradeço o convite, a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre o trabalho que a gente realiza. Lembrar que tem um monte de live acontecendo nos outros projetos, um monte de coisa bacana, a gente está em casa, né? Então, assim, vamos aproveitar esse momento para participar daquilo que tem de positivo. Então, é muita informação, muito conhecimento.
E lembrar que juntos somos mais fortes, né? Eu acho que é dessa forma que a gente consegue superar os obstáculos e ter resultados importantes nas questões de sustentabilidade. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Muito Obrigada. obrigada mesmo. Obrigada. Até logo. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, gostaria de lembrar que na semana que vem o Projeto Meros do Brasil vai receber os projetos da Redágua. Os projetos da Redágua vão receber o Projeto Meros do Brasil. As nossas lives serão diferentes na semana que vem, porque é Semana do Meio Ambiente. É uma data super importante que a gente tem que dar maior atenção, maior carinho e conversar e trocar experiência. Então, a partir de segunda-feira, de segunda até quinta-feira, os projetos da Redágua, Projeto Coral Vivo, Projeto Guapiaçu, Projeto USAI e Projeto Mero vão convidar um ao outro para uma conversa bem bacana.